Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, esse amigo verdadeiro, esse Pai de verdade. Muitas pessoas não entendem o relacionamento que Deus quer ter conosco. Jesus deixa claro que só um que é bom, que é Deus. Jesus fala: ninguém chameis Pai, só Deus é teu Pai. O Pai humano aqui é passageiro, né? Essa vida aqui, esse relacionamento é passageiro. O nosso Pai de verdade é Deus. Ele nos tem como filhos, como amigos, e nós temos que aceitar essa paternidade, entendeu? É importante você compreender isso, que o verdadeiro amor, ele está em Deus. Por mais que a gente tenha o gênio difícil, às vezes o coração duro, um gênio embrutecido, ou egoísta, ou narcisista, todos nós buscamos o amor. De uma forma ou de outra, todos nós buscamos o amor, porque o amor é uma coisa positiva, né? Se você busca se dar bem, se você busca realizar os teus sonhos, se você busca conquistar as coisas que te fazem bem, você está buscando o amor. Porque você está gostando dessas coisas. Você não busca aquilo que você não gosta. Você não fica sonhando em comprar um carro que você não gosta. Você não fica sonhando em fazer uma viagem para um lugar que você não gosta. Então, se você busca aquilo que você gosta, é porque você está buscando o amor. E o amor verdadeiro é o de Deus. E por isso que temos que buscar a Deus. Que quando você começa a se aproximar de Deus, quando você começa a entender que Deus, Ele está vivo e governando a terra, esse Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra e tudo quanto nela há, se você compreender a dimensão disso, se você parar para pensar, raciocinar um pouquinho, olhar à sua volta, como Deus fala para Jó. Você lê o livro de Jó ali, você vê que Deus mostra: oi, você não está vendo onde que eu estou? Quem foi que ensinou a vaca que ela tem que comer capim, né? Quem fez o mar parar ali onde que ele para? Quem fez todas as águas dos rios correrem para o mar? Você vê, por exemplo, o maior volume de água de um rio no mundo é o Amazonas. Ele corre para o mar. Ele tem um encontro, às vezes, até feroz com o mar ali. Então, essa multidão de vida que existe no planeta Terra, essa diversidade de vida que existe no planeta Terra, esse complexo que é a Terra, e quando você olha, por exemplo, às vezes para um animalzinho pequeno, né? Estava olhando para o cachorrinho da minha neta, pequenininho, mal tamanho de uma mão assim, e eu vendo a cabecinha dele, aquela cabecinha pequenininha, e ali dentro, o que move todo aquele corpo, todos aqueles sentimentos que ele tem, todos aqueles instintos, a vontade de tomar água, de comer, de latir, de interagir, tudo que faz movimentar ele, em todos os aspectos, é o cérebro dele, que deve ser uma bolinha pequenininha assim, de uma massa cinzenta. Quem nunca viu um cérebro ao vivo, eu já tive a oportunidade de estudar o cérebro humano, de pegar no cérebro com a minha mão assim, eu olhava para aquilo ali e falava: meu Deus, cara, como que pode? Aqui não tem nada. Você abre o teu celular, tem um monte de chip, de solda, de fio, de coisa para funcionar, não é? Você abre o teu carro ali, é cheio de coisa para funcionar. Você pega um cérebro que comanda um corpo por 100 anos, por 120 anos,
que comanda sentimentos, pensamentos, sonhos, todo o processo físico, químico, elétrico daquele corpo, é uma massa que não tem nada. E se você cortar ele, não tem nada. Entendeu? Agora você vê, nem o computador mais sofisticado do mundo hoje tem a capacidade de um cérebro, né? Isso é incrível, isso mostra a existência de Deus. E o homem quer provar que existe um acaso, né? E muitos de nós, todos nós, não damos a menor importância, irmãos. Nós não reconhecemos verdadeiramente que Deus existe. Nós não reconhecemos verdadeiramente o projeto de Deus. Não reconhecemos. Até por isso que Deus ele escreveu a Bíblia para nos salvar. Deus escreveu a Bíblia, como diz aqui, para nos ensinar. Porque nós não reconhecemos o projeto de Deus. Infelizmente. E por isso desperdiçamos a nossa vida aqui na terra. Desperdiçamos. Mesmo o mais sabido de nós, mesmo aquele que tem conhecimento profundo da palavra de Deus, não consegue viver a plenitude que Deus dá para a gente. Não consegue, irmãos. É por isso que lá no livro de Números, Deus fala para a gente cumprimentar as pessoas com a paz do Senhor. Porque nós não vivemos em paz, nós não andamos em paz. As pessoas do mundo aí, os filhos do diabo, as pessoas perdidas, inconsequentes, sem controle dos seus sentimentos e pensamentos, essas pessoas que não andam com Deus, você vê a maldade que elas fazem nesse mundo aí. Levam uma vida absurda, totalmente vã, com projetos totalmente ridículos, falidos. Sempre você está vendo eles parar na cadeia. Sempre você está vendo eles. No mundo inteiro. São todos sabidos, espertos, fazem planos mirabolantes, se dedicam para fazer o mal, mas lá na frente você está sempre vendo eles sendo desmascarados, pagando um preço por aquilo ali. E nós que temos o privilégio de Deus olhar do céu e nos dar a oportunidade de conhecer a Ele, conhecer o projeto dEle, de ter um relacionamento de intimidade com Ele, de poder andar com Deus. O que é que nós fazemos, irmãos? Nós ficamos em cima do muro. Nós ficamos, como diz ali no livro de Apocalipse, no capítulo 3, como o crente de Laodiceia, morno. Não conseguimos amar a Deus, não conseguimos aceitar o relacionamento nosso com Deus, e é todos nós, infelizmente, essa é uma verdade. Essa é uma verdade, não é eu que estou falando isso, a própria Bíblia relata esse relacionamento aí. E nós necessitamos da Bíblia. Quanto mais o tempo passa, quanto mais evolui a sociedade humana, mais nós necessitamos da palavra de Deus, irmãos, porque somos contaminados demais. Uma das coisas que eu peço muito a Deus, a misericórdia de Deus, porque nós somos vítimas da maldade deste mundo aí. Nós já temos uma descendência que vem com uma série de problemas. Nós vemos exemplos aí de Caim, nós vemos exemplo de Esaú, né? Nós vemos exemplo dos filhos de Jacó, por exemplo. Jacó era um homem de Deus, um homem que falava com Deus, um homem que tinha uma intimidade com Deus. E, no entanto, você vê alguns filhos que ele teve, como Benjamim, por exemplo,
Hã? Nós vemos a história de Davi. O Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nós vemos aí os filhos que Davi teve. Quem conhece a história de Davi sabe. Quem não conhece deveria conhecer para entender por que Deus escreve essas histórias. Porque nós, por melhor que você seja, você tem o seu lado ruim. Você tem o seu lado ruim. E Deus te chama para quê? Para você ver o seu lado ruim. Não é para você ver o lado ruim dos outros, não, irmão. Isso aí você vai fazer de qualquer jeito. Isso aí, se você conhecer uma pessoa, ela te der toda a riqueza dela, ela for a pessoa mais rica do mundo, ela der tudo para você, porque ela gostou de você, falou, agora eu vou ser pobre, vou dar tudo para você. Você vai ver defeito nela. Você vai ver, porque você está preparado para ver defeito nos outros. Mas Deus escreveu a Bíblia e te deu ela para você ver o seu defeito. Para você aprender quando você for orar, pelo menos, porque o certo não precisava nem de você orar, mas quando você for orar, pelo menos, você apresentasse para Deus o seu dia, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ações, os seus desejos, os seus sonhos, as suas frustrações, você apresentasse para Deus e você enxergasse, porque Deus sabe, irmão, Deus está vendo o que você está fazendo. Deus vê tudo 24 horas por dia. Deus está vendo as suas atitudes. A sua arrogância, o seu narcisismo, o seu egoísmo, a sua falta de consideração por Deus, a sua falta de gratidão a Deus. Deus está vendo. Não adianta você querer esconder. Você pode esconder dos outros, você pode esconder até de você, porque tem gente que é tão fingido que é fingido consigo mesmo. Mas Deus, quando te deu uma Bíblia, Ele te deu ela para te confrontar. Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus viesse, ninguém ia suportar a palavra dele. Porque a palavra de Jesus, apesar de ser simples, é uma palavra que confronta os seus erros, os seus defeitos, as suas falhas e te chama para você se limpar. Te chama para você se transformar, te chama para você enxergar o seu defeito e mudar. É isso que a Bíblia faz. Ela chama você à conversão. Mas olha, do início da Bíblia até o fim. E a conversão é para você, é você que tem que se converter. Não adianta você querer passar a vida inteira ou fugindo. Tem gente que fica fugindo, ele cria uma bolha para ele, ele entra dentro dessa bolha e agora tudo nesse mundo e no mundo de Deus, no mundo vindouro, vai ter que servir ao projeto dele, porque ele criou o seu próprio mundo. A pessoa que pensa assim não vai alcançar, irmãos, porque Deus nos fez para nós servirmos a Ele, por quê? Porque os pensamentos de Deus são muito melhores que o nosso. Olha o nosso pensamento, nós conseguimos brigar com as pessoas mais importantes da nossa própria vida, da nossa bolhazinha, do nosso mundinho. E não é só brigar, não. Nós menosprezamos, nós desprezamos, nós amamos mal as pessoas mais importantes da nossa vida, aquelas pessoas que conhecem a nossa intimidade, que vivem com a gente, que são 2, 3, 4, 5 pessoas. Nós conseguimos amar mal essas pessoas e achamos que somos alguma coisa. Entendeu? E a palavra do Senhor vem para quê? Para você olhar isso, para você acordar. Entendeu? Por isso que eu sempre digo, o maior tesouro físico, material que existe na terra é a Bíblia Sagrada. Não tem nada mais importante na terra do que a Bíblia. É a única palavra que pode te dar um norte, uma direção, se você aceitar. Porque tem gente, como diz aqui na Bíblia, que tem a cerviz dura, que não aceita nada de ninguém. Ela é daquele jeito, ela quer morrer daquele jeito e acabou. Quem quiser que se renda ao projeto dela, ao mundo dela. Ela tem um mundo próprio. Entendeu? Um mundo próprio. E Deus não chama a gente para ter um mundo próprio. Por quê? Porque nós somos metade seres humanos, e somos metade animais.
E a nossa parte animal é perigosíssima. É perigosíssima. Você vê que tem mãe que mata filho, tem pai que mata filho, tem filho que mata pai. Né? Tem animal que mata o seu filho. Porque o lado animal é irracional. É perigoso em todos nós. E nós temos que ter consciência disso. Lutamos contra o nosso gênio, lutamos contra aquilo que nós aprendemos de errado e lutamos contra seres espirituais nas hostes celestiais da maldade. Olha aí, irmãos, as pessoas crentes vivendo como se o diabo não existisse. O próprio Jesus passou o ministério dele mostrando o que o diabo fazia. O livro de Jó mostra claro o que o diabo fazia. O livro de Apocalipse mostra claro, o livro de Isaías, vai por aí afora, a Bíblia inteira está mostrando a ação do inferno sobre a vida do ser humano. Você está vendo acontecer com você e você está igualzinho uma criança tola, porque criança não tem personalidade, não sabe discernir o certo do errado, o direito do esquerdo. E você ficou criança, achando que é adulto, achando que é gente, deixando o diabo botar pensamento na sua cabeça todos os dias. E você está achando normal, jogando a vida fora, como se a sua vida não valesse nada, como se o seu tempo não fosse importante. Irmãos, leia a parábola do homem do celeiro. Leia lá a parábola do homem do celeiro. Olha o que Deus fala no livro aqui livro de João, no capítulo 17, versículo 17. Deus fala assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Olha só, quando Jesus fala isso daqui, irmãos, ele tá falando, Senhor, santifica-os. O que é santificar na verdade? Porque isso é uma palavra contaminada pelo homem. Santificação não é você agora virar santo, não. Uma igreja ou umas pessoas determinar que agora você é um santo. Ninguém está falando isso aí. Agora você vai ter asa, vai virar santo. Entendeu? Ou vai morrer, vai virar santo. Igual o homem criou um monte de santo aí. Tudo santo falso e mentiroso. Santifica-os. O que é santificação? É a transformação. É você limpar os seus defeitos, as suas falhas de caráter, as suas falhas de personalidade, as suas falhas de gênio. E como que você vai limpar? Através da verdade. E aonde que está a verdade? É eu que tenho a verdade? É você que tem a verdade? É a igreja tal que tem a verdade? Porque tem igreja que diz que a verdade está só lá. A verdade é a palavra de Deus, irmãos, é a Bíblia. É a Bíblia que é a verdade. Então você tem que ler a Bíblia e aceitar ela, começar a aceitar, falar: Senhor, eu preciso de aceitar a tua palavra, eu preciso que o Senhor escreva a tua palavra no meu coração, eu preciso que o Senhor cumpra em mim aquilo que está escrito no livro de Ezequiel, que o Senhor falou que ia mudar o coração e o sentimento do homem. Muda o meu coração, muda o meu sentimento, quebra essa muralha que eu tenho que me separa do Senhor, essa arrogância que eu tenho. Porque quando você não aceita o projeto de Deus, irmãos, a única palavra que eu posso dizer para você que você é que você é uma pessoa arrogante. E lá no livro de Salmos, no capítulo 91, a palavra do Senhor diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Olha aqui, irmãos, está dizendo claramente: se você anda com Deus, se você ora na sua casa, se você apresenta para Deus os seus sentimentos, os seus pensamentos todos os dias, entendeu? Você vai se descansar na presença de Deus.
E você tem que reconhecer que Deus é que é o teu refúgio. É Deus que justifica. É Deus que te guarda, que te protege, que te abençoa. É Deus que te dá o pão de cada dia. Ou você pode dizer, mas eu que trabalhei. Você trabalhou porque Deus te deu vida, Deus te deu condição de trabalho. Entendeu, irmãos? Esses pensamentos são para as pessoas do mundo. O filho de Deus, o servo de Deus, sabe que o dia que Deus te dá é um presente de Deus. A força que Deus te dá é um presente de Deus. Porque se Deus tirar a mão da sua vida, você não é nada. Nada. Por isso que Jesus até fala, não tenha medo daquele que pode matar o seu corpo. Não tenha medo do homem. Tenha medo daquele que, na hora que você bater na porta dele, falar, Senhor, Senhor, ele fala assim, eu não te conheço, não. Vai pela sua força. Você não me quis, vai pela sua força. E diz aqui, e nele confiarei. Mas que tipo de confiança você está tendo em Deus? Você está confiando mesmo em Deus? Que Deus existe, que foi Deus que te deu uma Bíblia, é Deus que te leva para batizar, que é Deus que te leva na igreja? Você está confiando nisso mesmo? Que é Deus que te guarda? Como diz o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Você está confiando nisso mesmo? Porque o dia que você confiar, você vai ver que a sua visão de mundo vai mudar, irmão. Vai mudar, eu posso te garantir isso. Que a paz do Senhor virá sobre você, a alegria do Senhor virá sobre você. E diz aqui, ele te cobrirá com as suas penas, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas, te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Presta atenção que Deus está falando aqui, olha, que Deus é que te livra dos laços do passarinheiro. As pessoas, elas vivem tão cegas, tão tolas, que elas acham, que elas têm certeza que amanhã vai dar tudo certo, que depois da manhã vai dar tudo certo. Aliás, a pessoa, assim, ela compra um carro hoje, na hora que ela vai lá pegar o carro lá na agência, lá, que ela sonhou em comprar aquele carro, ela já está pensando no outro carro que ela vai comprar, ela nem comprou aquele ainda. Eu fico vendo aí, o cidadão escreve um livro, aí chega lá na apresentação do livro dele, vem um repórter e pergunta, quando você vai escrever o outro livro? O cara nem acabou de escrever aquele ali, meu. Entendeu? Então, essa sociedade aí, ela fica levando você para você viver num mundo que ele não existe, porque o teu futuro, irmão, ainda que você demore 50 ou 100 anos, o teu futuro é só com Deus, não existe futuro do seu pensamento ou com o homem, não. O lugar que mais tem sonhos e projetos é no cemitério, está cheio lá. Ninguém morreu sem sonho, não, está tudo lá, os sonhos estão todos lá, entendeu? Então, você tem que ter muito cuidado com os seus pensamentos, você tem que aprender a governar seus pensamentos, você tem que aprender a enxergar seus pensamentos. Né? E aqui diz aqui, olha, porque ele te livrará do laço do passarinheiro. O laço, irmãos, Jesus falou que o diabo anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. As pessoas estão achando que isso, primeiro, que é mentira, e segundo, quando elas pensam nisso, eles acham que o diabo é um cara de 3 metros de altura, com um chifrão, soltando fogo pela boca, com os olhos arregalados. O dia que aparecer um bicho desse para qualquer um, ele vai correr, o diabo não vai enganar ele. Jesus falou que ele vem em pele de ovelha, com sapatinho de algodão. O diabo está todo dia botando pensamento na gente, todos os dias. Até quando você está dormindo, ele bota pensamento em você, para fazer você pecar até de noite, para fazer você mudar a direção da sua vida, para te separar de Deus. E você fica acreditando que aquele pensamento é seu. Tem que aprender a pesar os pensamentos, irmãos. Tem que aprender a observar os seus pensamentos.
Porque você vive em conflito com os outros, culpando os outros das atitudes dos outros. Mas você está pesando os seus pensamentos? Você está vendo os pensamentos que você está tendo? Você está vendo? Você não está vendo, não. Deus te chama para você fazer a sua parte. E o diabo aqui, ó, ele arma laço para a gente todos os dias. Um laço que você não vê. E você não enxerga que isso provém do inferno, entendeu? Pensamentos que provêm do inferno. Que a primeira coisa que o diabo faz com você, quando ele bota um pensamento desse, é tirar a sua alegria. A primeira coisa. Tirar o seu sorriso, tirar o seu entusiasmo, tirar a sua alegria. Não é? E até das doenças, da peste perniciosa. Agora, o que está dizendo aqui? Olha, que a verdade de Deus, a palavra de Deus, é que vai te defender de tudo isso, que vai ser o seu escudo. Então, nós precisamos da Bíblia, irmãos, precisamos de ler a Bíblia com atenção, ler a Bíblia com carinho, ler a Bíblia com reflexão. Não é para você entender, mas é para você respeitar, é para você admirar, é para você desejar, entendeu? Amém, irmãos? Estamos lendo aqui o livro de Números, no capítulo 29. Números 29, diz a palavra do Senhor assim: semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês. Nenhum trabalho servil fareis. Será para vós dia de sonido e de trombetas. Deus gosta de ver o povo dele alegre. Entendeu? Então, por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o novilho e 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para a expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e a sua oferta de alimentos, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de alimentos com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste mês, no dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, nenhum trabalho fareis. Você vai ver uma referência aqui em Levíticos 16, 29, Números 30, 13, Salmos 35, 13, Isaías 58, 5. Olha que interessante que aqui está falando que você vai fazer uma convocação santa, porque essa reunião é para adorar a Deus, essa reunião é para lembrar das alianças com Deus, essa reunião é para reconhecer Deus na sua vida. E você vai afligir a sua alma, porque você vai ter que reconhecer perante Deus os seus pecados, os seus defeitos, as suas guerras, não é? Mas por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano. Eles serão sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o novilho, 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para a expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações, e do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos com as suas libações. Então você vê que tudo isso aqui, ó, Deus está misturando com o pecado, porque você tinha que oferecer essas ofertas para você ficar livre do pecado, mas você tinha que reconhecer que você pecou. Se você não tivesse nenhum pecado, você nem ia oferecer a oferta. Por que Deus fez isso? Para você lembrar dos seus defeitos, né? Semelhantemente, aos 15 dias do 7º mês, tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrareis festas ao Senhor. E por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos eles sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para cada azeite, para cada um dos 13 novilhos, 2 décimas para cada carneiro, entre os 2 carneiros.
e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo e sua oferta de alimentos e a sua libação. Depois, no segundo dia, 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e das suas libações. E no terceiro dia, 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e as suas ofertas de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. Veja bem que Deus vai organizando essas festas, esse relacionamento com Deus, para que essas pessoas tenham obrigações, entendeu? Chamando a pessoa a tomar atitudes. Não era só você chegar lá e não fazer nada, não. Você tinha compromisso, você tinha coisas para fazer. E um bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no quarto dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. A sua oferta de alimentos, as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no sexto dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E a sua oferta de alimentos, as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos, da sua libação. E no sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e a sua oferta de alimentos, as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. E um bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no oitavo dia tereis dia de solenidade. Nenhum trabalho servil fareis. E por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E a sua oferta de alimentos, as suas libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos, da sua libação. Estas coisas farei ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos, com as vossas ofertas de alimentos, com as vossas libações e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Veja que interessante aqui, que no versículo 39, diz que essas coisas você ia fazer, essas solenidades, além dos votos, você tinha que fazer votos também, entendeu? Que muitas pessoas não entendem isso. Nós temos que fazer votos com Deus. Por quê? Porque quando você faz um voto com Deus, vamos supor que você deseja alguma coisa, você deseja fazer uma viagem, você deseja comprar alguma coisa, você deseja agradecer a Deus, então você faz um voto, fala, Senhor, eu vou, durante essa semana, vou tirar 20 minutos, todos os dias vou orar, vou agradecer ao Senhor, eu vou ler um capítulo da Bíblia, eu vou ler 2, então você faz um voto com Deus. Então, durante aquela semana, você cumpre esse voto. Por que é importante isso? Porque o mundo nos consome, o mundo nos absorve, o mundo nos desorienta, o mundo nos leva para longe de Deus, o mundo nos leva para longe da nossa felicidade, da nossa essência de ser humano. Essa é a verdade. Ainda mais hoje, as pessoas hoje, você chegar em qualquer lugar, ninguém nem está olhando para ninguém, está todo mundo no celular, olhando para o celular. Então, você acaba não tendo tempo para amar direito as coisas, para dar valor. Você não valoriza mais o seu dia, você está sempre sonhando com uma coisa além, que amanhã, e o momento, que era um momento para você olhar
aquilo que você tem, para aquilo que Deus te deu, para as pessoas que Deus te deu, para aquilo tudo de material que você tem, que Deus te deu, e você se agradar, você ficar feliz, você ficar grato a Deus. Não, você está esperando a sua felicidade, você não sabe nem para quando, porque você foi educado para desdenhar e para desfazer de tudo que Deus te dá, até da sua própria vida. Amém, irmãos?